Eu vou explicar para vocês agora, talvez o maior escândalo relacionado às plataformas de redes sociais do mundo. E você vai entender o porquê que a imprensa brasileira está se esforçando ao máximo para não divulgar o conteúdo desse escândalo, porque pode prejudicar até mesmo a imprensa e as eleições aqui no nosso país. Vamos lá. Recentemente, Elon Musk comprou o Twitter. Ao comprar o Twitter, ele teve acesso, investigou e teve acesso a muitos e-mails de ex-funcionários com agentes políticos no governo dos Estados Unidos. E o que ele descobriu é escabroso. É um escândalo, talvez um dos maiores escândalos políticos dos Estados Unidos. Mas vamos lá. O Twitter foi criado para dar voz às pessoas, para que pessoas de diferentes culturas, diferentes regiões pudessem colocar as suas opiniões, debater, achar um diálogo. No início, a premissa do Twitter foi maravilhosa. Dar voz a pessoas que não tinham voz. Em tempo real. Ele é uma plataforma que você tem um debate que acontece muito rapidamente, diferente de outras plataformas como YouTube, Facebook, Instagram. O Twitter é um debate que acontece ali na hora, no momento em que as coisas estão acontecendo. Tanto é que quem gosta de se manter informado tende a acessar o Twitter com mais frequência. Tudo bem, só que o que aconteceu é que o Twitter começou a moderar o seu conteúdo com o tempo. Em alguns casos, de forma válida. Afinal de contas, fraudes financeiras, pornografia, pedofilia são coisas que deveriam ser censuradas e deveria haver uma regulamentação. Só que aí, grupos políticos de muito poder descobriram que era possível manipular a opinião pública através dessa moderação sob a bandeira de estarem protegendo a liberdade de expressão. Acredite, mais ou menos como o STF no Brasil faz. E aí veio alguns documentos, alguns e-mails que o Elon Musk encontrou que eu quero mostrar para vocês. O primeiro é esse daqui. Durante as eleições presidenciais em 2020, a equipe do Biden estava em contato direto com censores, com reguladores dentro do Twitter, ao ponto de que tudo que eles pediam que fosse censurado era imediatamente aceito. Aqui nós temos um exemplo. O pessoal do Biden mandando, more to review from the Biden team, mais para revisar do time Biden. E eles mandavam os links das coisas que deveriam ser deletadas. Aí embaixo nós temos a resposta. Aqui embaixo, ó, já demos um jeito, handle this. Já demos um jeito. Interessante, né? Era só mandar o link que os censores imediatamente deletavam. Mais ou menos o que está acontecendo no Brasil com essas empresas terceirizadas que foram contratadas pelo TSE para banir pessoas que fizessem questionamentos ou pedissem transparência nas eleições. Continuando. Aqui, o time do Biden pedindo para que comunicadores famosos, celebridades, fossem banidas do Twitter. E por incrível que pareça, eles conseguiram. Como é o caso do Stephen Liu Huan e do Real James Woods. São perfis que tinham milhões de seguidores. Para continuar, aqui você vai ver como que funcionava a ideologia do Twitter. O que você está vendo do lado de cá é o financiamento das campanhas. Repare que 99,73% em 2022 foi para o partido de esquerda e 0,22% para partidos de direita. Partido de direita. Isso aqui é financiamento dado com os funcionários do Twitter. Em 2020, 98,47% para o partido de esquerda e 1,53% para o partido de direita. Em 2018, você pode ver 96%. Tá? Vamos arredondar, 97% do financiamento que saiu do bolso dos funcionários do Twitter ia para, como se fosse o PT americano. Só que a situação escalou e ficou pior ainda. Nós tivemos aquele escândalo do laptop do filho do Joe Biden, o Hunter Biden. Nesse laptop não só tinha imagens dele fazendo orgia, dele usando drogas, mas também tinham e-mails que comprovavam a corrupção dele, Hunter Biden, e do pai dele, o atual presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, com empresas internacionais, no caso da Ucrânia, que ficou conhecido. Então havia provas nesse computador de que Joe Biden e Hunter Biden eram corruptos e que Joe Biden tinha agido de forma criminosa enquanto vice-presidente dos Estados Unidos no governo Barack Obama. O que o Twitter fez? O Twitter, essas matérias saíram em jornais de grande circulação nos Estados Unidos, como The New York Post. O Twitter e o pessoal, através do pedido da equipe do Joe Biden, censurou completamente qualquer referência ao laptop do Hunter Biden. Inclusive, a imprensa internacional se trabalhou conjuntamente para falar que era tudo fake news. Exatamente, eles trabalharam conjuntamente para falar que tudo isso do laptop do Hunter Biden era fake news, inclusive a imprensa brasileira.
Olha o nível que eles chegaram. Isso porque nós estamos falando aqui do Twitter. Mas a mesma coisa aconteceu com o YouTube, com o Facebook, com o Instagram e com a extrema imprensa, que foi sequestrada pela ideologia esquerdista. Mas vamos lá para a próxima parte agora que eu quero mostrar para vocês. Saiu no antagonista. Os arquivos do Twitter, um escândalo mundial. Elon Musk está abrindo a caixa preta do Twitter e há grandes chances de que o escândalo envolvendo as eleições nos Estados Unidos respingue no Brasil. Por que respingaria no Brasil? Aqui nós temos um pouco sobre a supressão da história do laptop do Hunter Biden. Se essa história tivesse sido divulgada como deveria, se o jornalismo fosse algo sério, o Joe Biden teria perdido as eleições, porque estava ali uma comprovação de um caso de corrupção enquanto vice-presidente dos Estados Unidos. Mas aí a situação complica aqui, ó. Musk suspeita que Twitter beneficiou a esquerda nas eleições brasileiras. Nós estamos falando do Twitter porque o Musk tem acesso aos arquivos e pode provar. Mas é algo que nós sabemos que acontece em todas as redes sociais. Todas as redes sociais perseguem a direita, escondem os crimes da esquerda e servem de agência de marketing para candidatos da esquerda, como aconteceu aqui no Brasil no caso do Lula. Após revelar o escândalo Biden, o bilionário diz que é possível que a rede tenha dado preferência a candidatos de esquerda. Nossa, como se nós já não soubéssemos disso, né? Então, ele escreveu aqui, ó. Tenho visto muitos tweets preocupantes sobre as recentes eleições no Brasil. Se esses tweets forem precisos, é possível que o pessoal do Twitter tenha dado preferência a candidatos de esquerda. Eu tive 3 contas no Twitter derrubadas, 2 por decisão judicial, uma pela própria decisão do Twitter, e assim como milhares de outros brasileiros. E o Twitter, ele é meio que um epicentro do debate político. O que acontece ali respinga, reverbera nas outras redes sociais. Então, se você censura o Twitter, você impede o ponto de partida do debate político. No Twitter, isso acontece em todas as redes sociais, e a gente já sabe o que acontece na imprensa também. Então, para resumir, nós temos aqui o primeiro caso comprovado de que uma rede social interferiu nas eleições dos Estados Unidos, pode ter interferido nas eleições brasileiras, mais um escândalo, como se já não houvessem escândalos o bastante acontecendo nas eleições do Ocidente, de países que se dizem democráticos. Como é possível haver democracia quando nós temos ferramentas que alcançam milhões de pessoas capazes de manipular a opinião pública que tendem a dar preferência aos candidatos de esquerda? Onde está a voz da direita? Seremos nós dignos de termos voz também? Ou deveremos ser todos censurados e futuramente, se o caminho continuar dessa forma, sermos levados a um paredão com uma boa bala na testa, um bom fuzil, uma boa cova, como disse um reitor democrático de uma universidade brasileira? Por isso que eu digo para vocês, a única rede social que nós podemos confiar 100% que não haverá funcionários ali nos censurando é essa daqui. O Gettr. O Gettr é onde eu me mantenho informado, é onde eu busco novas informações e ele é onde eu baixo os vídeos também, porque ele é o único aplicativo que você consegue com um clique baixar qualquer vídeo que apareça na sua timeline, no seu feed. Vou deixar o link para você criar. Se você não criou, você está vacilando. Eu vou deixar o link para você criar o seu perfil no Gettr. Está aqui em cima ou aqui embaixo, na descrição, no título. Procura o link, clica, baixe o Gettr, siga quem você gosta. Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, eu, Ed Raposo, todos nós, Bárbara do Te Atualizei, Zoe Martins, todos nós estamos no Gettr. Então vai lá, não perca tempo, baixe o Gettr e comece a usar essa plataforma de rede social, que é a única que não tem interferência da ideologia esquerdista. Um abraço.